Olá, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e eu tenho uma novidade. Este ano 2020, nós teremos de 15 a 17 de maio, de sexta a domingo, o seminário Casa de Paz, Cura e Libertação para a Família, onde nós vamos tratar da família sacerdotal, como abençoar o seu lar, como lidar com demônios geracionais, como tratar de síndromes, perseguições emocionais, como lidar com os transtornos de personalidade, como tratar com os filhos em cativeiro, envolvimentos com vícios, envolvimentos em cadeias pecaminosas, como tratar do coração da sua família, como lidar com as deslealdades no casamento, o repúdio, o divórcio, o novo casamento, como ter uma vida abençoada. Você vai ser impactado, você não pode perder, de 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba. As informações estão no site www.institutoexodos.com. Você não pode perder, 15 a 17 de maio, de sexta a domingo, eu te espero aqui. Fica com Deus. Vamos falar um pouquinho agora sobre... E a irmã falou assim, espera um pouquinho. Quando nós falamos sobre libertação e batalha espiritual, eu falei um pouquinho ontem. Alguém não estava aqui ontem? Levanta a mão. Algumas pessoas não estavam aqui ontem. Nós lidamos com um ser espiritual que é mentiroso desde o início. Ele mente desde o início. Então, você não deve acolher nenhum tipo de doutrina que não passe pelo crivo da Escritura Sagrada. Algo que ele vai tentar fazer é te desabilitar para a guerra. Ele vai tentar te colocar medo. Ele vai tentar, a mentira, ela é capaz de fazer com que você ignore a presença dele ou superestime a presença dele. Entenda que você está lutando com um ser que ele é assassino, mas que ele foi desautorizado pelo Senhor Jesus. Ele só entra na vida de uma pessoa quando ele é convidado por essa pessoa, ou essa pessoa está debaixo da autoridade de um pai, e o pai convida então esse espírito imundo para entrar. São as chamadas consagrações infantis, dedicações infantis. O sujeito foi batizado no terreiro, foi batizado na Mata Virgem, na cachoeira, foi consagrado a uma entidade, é devoto de uma determinada entidade, tá bom? Um outro princípio que a gente vai encontrar é o princípio da proteção espiritual. Então eu quero falar sobre armas de guerra espiritual. As armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus. Tem muita gente que se diz espiritual, mas é um show de carnalidade. Pessoas espirituais não ficam contando vantagem. Pessoas espirituais não ficam dizendo o que fez, o que deixa de fazer. Todo tipo de tentativa de você vencer um inimigo espiritual com armas carnais é uma tolice. O diabo não vai embora porque você faz teologia, apesar de que a teologia é muito boa para você não pregar heresia, é uma ferramenta. O diabo não vai embora porque você é esperto, porque você tem 30 anos de igreja, porque você ora em línguas. Gente, olha para mim aqui. Não se expulsa demônios orando em línguas. Vocês estão entendendo a bobagem que é isso? Ah não, pastor, mas um dia eu estava lá num processo, e aí o demônio não saía, eu comecei a orar em línguas, a irmã começou a orar em línguas, e o demônio foi embora. Presta atenção, o demônio só te enganou, ele continua lá onde é que ele estava, só isso. Quem ora em línguas, ora para quem, gente? Para quem, gente? Para Deus, gente. Aquele que ora em línguas, ora a Deus, e não ao diabo. O combate espiritual não é uma oração, é uma voz de comando. Em nome de Jesus, cala a tua boca e sai, em nome de Jesus, sai. Isso é uma ordem direta. Tem gente que bota a mão na cabeça, o sujeito está endemoniado. Não, porque na cruz Jesus morreu, e o sangue do Cordeiro. Gente, olha para mim,
o diabo não vai se converter. Já era. Ele está destinado ao lago de fogo e enxofre. Esse é o futuro dele. Ele não vai se converter. Tem gente que quer pregar o evangelho para o diabo. Não é nada disso. Levante sua mão. Bota a mão na cabeça da vítima aí. Diga em nome de Jesus. Sai. Você entendeu agora? Vamos falar um pouquinho sobre armas de guerra. Pode passar. Tá difícil, essa tela aqui eu vou ter que mudar a próxima vez que eu vier, pastor. Porque não funciona aqui, meus slides são tão... Mas diz assim, ó, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura, diga toda. É para não deixar nenhuma peça fora. Toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecerem inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes. Ele repete de novo: cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, de 10 a 17, é um texto famoso para que é guerra espiritual. Então ele fala o seguinte, Efésios, a carta de Efésios, tem 6 capítulos, 6. Tem gente que só conhece esse final aqui. Olha o que está escrito lá em cima. Não, volta por favor. Está escrito assim, ó. Finalmente, diga finalmente. Ele está dando conselhos para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade terrivelmente idólatra, onde havia o templo de uma deusa chamada Rainha dos Céus. Muito parecido com algo que acontece aqui no nosso país, não é? É igualzinho. É o mesmo espírito imundo, gosta de grandes templos suntuosos. Era Diana dos Efésios. Ela era a mãe de todos, é considerada assim, a mãe que estava no céu, Diana. Havia um ambiente de guerra espiritual na cidade. A Bíblia diz que lá, quando Paulo chega, ele encontra 12 discípulos de João Batista. Ele pergunta assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quem é o Espírito Santo que nunca ouvimos falar? Então, tendo levado o Evangelho, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E houve um grande avivamento, e ali houve uma conversão em massa. As pessoas pegaram então os seus livros de feitiçaria e queimaram. É ali que os filhos do sumo sacerdote Seva saem para expulsar demônios, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e são humilhados. É ali que a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres e maravilhas. Efésio era uma cidade espiritualmente falida, e o Evangelho estava entrando. O apóstolo Paulo então está ensinando o povo a lutar guerras. Só que ele fala, finalmente, tem gente que fala, não, eu vou para a guerra, me dá um capacete. É assim, gente. Eu pego um menino de 18 anos, bota um fuzil na mão dele e manda para a guerra, é isso, gente? Tem treinamento. Se ele fala finalmente, é porque existe algo por trás, o início. Ele vai falar para a gente sobre o início da guerra. Antes de você entrar em guerra, é isso que ele está dizendo. Ele vai te preparar e fala assim, então agora sim, pega o capacete, pega as botas da prontidão, pega o escudo da fé, pega a espada do Espírito. Tá bem? Vamos lá. Agora pode passar. Então, esse texto descortina o mundo espiritual, exibe uma zona de combate sem trégua, apresenta o inimigo armado até os dentes. O inimigo vive sob uma rígida hierarquia. Ele bagunça a tua vida, ele bagunça a igreja, mas o mundo espiritual maligno não é bagunçado não, querido. É extremamente bem organizado. Revela um terreno espiritual tomado por um inimigo que combate organizadamente, expõe uma luta mundial espiritual, sem possibilidade de acordo de paz, e um inimigo que nunca
ensarilha as árvores, ele nunca larga as árvores. Satanás não descansa. A gente tem que descansar. Porque a gente é diga carne. Carne, se você não descansar, você vai entrar na fadiga do estresse. O estresse vai levar à ansiedade. A ansiedade vai levar você a um lugar de depressão. A depressão pode desfigurar isso entre borderline, bipolaridade e pânico. Você precisa de descanso. Você precisa de férias. E aluguei uma casa na praia nas férias. Isso não é férias. A mulher vai ficar escrava do mesmo jeito lá. Lavando, passando, varrendo, escutou que até o marido mesmo. Vamos lá para a casa da mamãe. Isso não é férias. Férias diga, descanso. Pastor Moisés tira férias? Olhe para mim. Cadê a diretoria da igreja aí? Levanta a mão, diretores da igreja. Quem é tesoureiro, vice-presidente? Ele tem que tirar férias. E ele tem que desligar o celular. Segunda-feira é o dia da minha folga. Eu ensino minha igreja. Não adianta me ligar na segunda-feira. Meu celular está desligado. Pastor, faz um teste, me liga na segunda, para você ver. Pode me ligar. Você vai bater de cara na porta. Porque eu preciso de descanso. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso um dia acordar mais tarde. Eu preciso passear no parque. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso não pensar em ovelha. Ovelha só vem assim, pastor. Estou sofrendo, estou morrendo, quero me matar, quero matar os outros, estou doente, me ajuda, o demônio me persegue. É o tempo todo isso. Gente, eu preciso de um dia para mim. Pastor precisa de férias. Sabia disso? Quem que é o tesoureiro da igreja? Está onde? Chama ele aqui. Alguém vai ter que ensinar. Pastor, eu sou mais velho e eu posso ensinar. Não posso ensinar? Deixa o tesouro chegar que a batata dele vai assar agora. Cadê ele? Está amarrado? Então solte em nome de Jesus. Solte. Solte, velho. Estou falando aqui sobre férias pastorais, tesoureiro. Presta atenção, você vai reunir a liderança da igreja. Vocês vão fazer uma poupança. Deixa que Deus está falando. Você vai fazer uma poupança todo mês, janeiro, fevereiro, março, abril, uma poupancinha. No final do ano, ele não pode participar disso, é a igreja que tem que participar. Vocês vão dar férias para ele. Ou vocês vão dar o recurso na mão dele, ou vocês vão comprar um pacote desse da CBC, para Natal, para Fortaleza, para Gramado. Ele, esposa e filhos têm que sair de férias. Entendeu, tesoureiro? Você entendeu isso? Olha para mim. Digno é o obreiro do seu salário. Você não gosta de férias? Quando tudo está errado, você não procura o pastor? Quando o filho está doente, quem é que vai lá no hospital visitar ele? Pastor. Está morrendo, pastor, é câncer. Vai lá expulsar esse câncer, secar esse caroço em nome de Jesus. Não é o pastor? Quando os nossos mortos morrem, quem que vai enterrar? É o pastor. Quando tudo está errado, quem que resolve? O pastor. Quando você briga com o teu marido briga com você, quem que você chama para apartar a briga? O pastor. Teu filho se mete numa confusão, é o pastor. Deixa ele descansar. Entendeu isso? Se o pastor não descansar, ele vai ter um colapso. E vocês vão perder o pastor de vocês. E vocês têm um bom pastor aqui. Aqui tem pastores de outras igrejas, não tem? Vocês estão aprendendo. Isso, o pastor não pode dizer não. Entenderam isso? Tesoureiro, o salário do pastor tem que ser o salário. O pastor não pode ficar rico com o ministério. Pastor não é chamado para ganhar dinheiro, mas ele tem que viver com decência. Ele tem que ter um bom carro que funcione.
Senão na hora de madrugada ele vai ter que sair para te visitar. Cadê o carro? Não, não tem bateria. Então uma vez a cada semestre, me dá teu carro aqui, pastor. Faz a manutenção no carro do pastor. Pelo menos a manutenção. Minha igreja, eu andando para cima e para baixo, a minha igreja me deu um carro. Me deu um carrinho. Igualzinho teu, um Etios. Me deu um Etios, falou, pastor, o seu carro consome muito, só fica Curitiba, uma cidade de 2 milhões de... Me deram, não é meu não, é da igreja, mas me deram para eu andar com ele. Daqui a pouco o meu carro está acabado. Então a igreja me ama. Ame seu pastor. Eu não sei nem porque que eu estou falando isso. Então tá bom. Entendeu? Você vai fazer uma poupancinha. Entendeu, igreja? Diga poupancinha. Poupança não vale mais nada. Você vai fazer um investimento para no final do ano dizer para o pastor, pastor, só vai sair de férias. Beleza, tesoureiro? Homem de Deus. Vamos lá, nem sei. Pode passar. Como é que eu entrei nesse assunto, gente? Eu falei que o diabo não descansa, porque ele é espírito. Mas a gente precisa de descanso. E a gente, eu falei para o pastor, mas eu estou falando para vocês também, tá bom? Você precisa descansar mesmo. Não brinque com isso, não. Tá bom? Você precisa ter pelo menos um dia na semana que você para, sossega. Aí, marido, a tua esposa cozinha todo dia. No domingo, quem cozinha é você. E lava a louça também. Agora, mulher, preste atenção, mulher. Se teu marido não sabe cozinhar, no primeiro domingo ele vai fazer uma gororoba e você não pode reclamar. No segundo dia, no domingo ele vai fazer uma gororoba e você não pode reclamar. Depois de um tempo ele aprende. E aí o domingo passa a ser do seu marido. Ele não sabe, ele bagunça a cozinha inteira, deixa tudo cheio de gordura, frita as coisas. Deixa ele. Porque se você não deixar, ele não vai aprender nunca. Entenderam isso? Então não vai meter o bedelho. Só pergunta assim, amorzinho, diga, mulheres só, diga amorzinho. Quer alguma ajuda? Não vai metendo bedelho, pera aí que eu vou mexer esse feijão. Não se meta, deixe ele fazer. Entenderam, mulheres? Senão vocês nunca vão ter folga. Vamos lá. Uma batalha espiritual. Então o Senhor Deus declarou a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Então existe uma batalha espiritual, pode passar. Um predador perigoso, o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, pode passar. Já falei sobre o fogo amigo, pode passar. Pode passar. Cinto da verdade. Antes da guerra, você deve cuidar da sua família. O capítulo 4 e o capítulo 5 e o capítulo 3 de Efésios, antes dele chegar no capítulo 6, ele fala o seguinte: por essa causa me coloco de joelhos. No capítulo 5 ele diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Antes de entrar na guerra, olhe para mim, a sua vida com Deus. Começando com o pastor Neto, ele foi me pegar no hotel, a primeira coisa que ele me falou é: descansei, dormi bem, acordei às 6, 7 e tive um tempo com meu Deus, com meu Pai. Tive um tempo de devocional. Não comece batalhas sem Deus. Convide Deus para as suas guerras. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o general de guerra. Jonatas, 1 Samuel capítulo 14, ele fala algo interessante. Ele diz: para o Senhor, tanto faz vencer com um ou vencer com muitos, porque do Senhor é a batalha. Primeira coisa é a tua vida com Deus. Segunda coisa é o teu casamento. Você que é casado, preste atenção nisso. A pessoa mais importante da sua vida é o seu cônjuge. A pessoa mais importante da minha vida é minha esposa. O ministério não está à frente da minha esposa. A família, pai, mãe e filhos não está à frente da minha esposa. Os meus filhos aprenderam uma coisa desde cedo. Quando eles tentavam dividir a casa, eles falavam mal da mãe deles, eles já perdiam. Pai, a mãe falou, pronto, perdeu. Perdeu 06, perdeu.
A casa dividida não subsiste. Homens e mulheres casados são aliados. Eu fiz 30 anos de casado, agora no dia 22 eu casei com 21, Fabíola tinha 19. Natália nasceu, eu estava com 23 ou 24, 3 anos depois que a gente casou, e Arthur mais 4 anos depois. Ela é minha melhor amiga. A minha esposa quer o meu bem, ela não quer me controlar, não quer me dominar, não quer mandar em mim, ela quer o meu bem. Então quando a minha esposa fala assim, ó, não se meta com esse camarada, não faça esse negócio, tudo que eu faço junto com ela, e tudo que ela faz junto comigo. Amor, nós vamos entregar uma oferta para a igreja, eu não faço escondido, eu quero dar 10, 20, 30, 50 mil de oferta, com ela, vamos pegar esse dinheiro que nós juntamos, investimos, e vamos entregar no altar do Senhor. Vamos comprar um carro? Nós decidimos juntos. Nós vamos agora tomar uma decisão e mudar os nossos filhos de escola, decidimos juntos. Quando esses dias a minha esposa, veio um rapaz falar comigo, me propôs um negócio, eu falei, não quero, ele insistiu, eu falei, vamos ver então. Ele pegou aquele vamos ver como um sim, eu não disse sim para ele. Eu falei, vou pensar. Quando eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, ó, não se mete com esse rapaz. A mulher tem um discernimento espiritual, um negócio de doido. É impressionante, homens. Gente, ainda bem que eu não me meti com esse rapaz, porque ele era um rato de igreja. Então a gente tem que combinar. A pessoa mais importante na minha vida depois de Deus é minha esposa. Número 3, aí depois vem a família. Então Deus fala assim, não vos embriagueis com vinho, vós maridos amai as vossas esposas, vós esposas em tudo sejais submissas ao vosso marido. Não é que a submissão manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é isso não, gente. A submissão é uma missão de sustento. Sabe o que é um submarino? Que anda debaixo da coluna de água? Então, o papel do marido é o papel de proteção, como essas paredes, esse teto aqui. O marido protege, mas a mulher é coluna, é ela que sustenta. Quando o marido fala, vamos para lá, a mulher diz, bora, junta tudo que nós vamos. É por isso que tem lares que eles nunca conseguem prosperar financeiramente. Eles nunca conseguem prosperar emocionalmente. O marido quer ir para um lado, a mulher quer ir para o outro. Vocês vão ter que decidir ser maduros. Mas eu quero visitar a mamãe nas férias e meu marido quer comprar uma vara de pescar nova. Orem e façam os dois, mas façam juntos. Número 3, cuide da sua família. Vós pais, não irritei os vossos filhos, mas filhos, em tudo sejais obedientes aos vossos pais do Senhor. Porque está escrito, honra o teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e teus dias sejam longos sobre a face da terra. Ou seja, antes de ir para a guerra, querido, cuide da sua vida com Deus, cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, cuide da sua família. Número 4, cuide do seu trabalho. Vós servos, fazei aos seus senhores como se estivesse fazendo ao Senhor Deus. E vocês que são patrões e chefes, não maltrateis seus empregados. Olhe para mim, pague seus funcionários em dia. Pare com as ameaças. Trabalhe de sol a sol. Eu trabalho de sol a sol. Ontem, eu ainda trabalhei depois que eu cheguei aqui. Hoje no intervalo eu estava trabalhando. Trabalho não mata ninguém. Trabalhe. A turma do descanso, não tem que descansar no sábado. Tem. Mas o mandamento não é descanso no sábado. O mandamento é, trabalharás 6 dias. 6 dias. O povo só se preocupa com o sábado. Descanse um. Trabalhe 6 dias, querido. E o dia que você vai descansar, todos os dias são dias do Senhor. Pode ser domingo, segunda, terça. Tire um dia para você folgar, para você fazer o que você quiser da vida. Entendeu isso? Deus abençoe isso aqui. Faz assim para mim. Obra das mãos. Deus não vai abençoar você acordando meio-dia. Não vai.
Ai, eu não posso acordar o meu filho. Ele ficou no computador até tarde. Pega um balde d'água e joga na cara dele. Ele tem que aprender a acordar cedo e trabalhar. Se você não treinar teu filho, todo emprego que ele for vai ser um sofrimento. Meus filhos acordavam comigo. 6:30 da manhã, bora. Ah, é quartel, não é quartel não, isso é disciplina. Disciplina. Gente, meu filho está estudando nos Estados Unidos. Ele ganhou uma bolsa lá, metade de uma bolsa. Você está pensando que ele tem moleza? Eu falei assim, papai te manda todo mês $280, que é o que eu posso mandar. $70 por semana, para você comer um chocolate, tomar um sorvete, porque lá eles têm lá o restaurante do campus universitário, tem tudo, mas a comida não é boa não, eu já fui lá. Misericórdia. Pensa numa comida ruim, cara. Está pensando que americano só come hambúrguer e batata frita todo dia? Tem dia que é arroz com pão puma. É, as coisas loucas assim. Feijão sem sal. Quando tem, com pimenta. É uma comida que você não acostuma, não. É Texas. Pai, não aguento comer. Eu falei, te vira, meu chapa. Não está na Bíblia, mas devia estar um versículo assim: o mundo gira e o crente se vira. Gente, ele começou a trabalhar, fazer bico, comprou um carrinho para ele. Olha, faz Uber, faz Lyft, faz 99 Pop, eu sei lá o que ele faz. Eu ligo para ele, pai, estou trabalhando. Pai, estou trabalhando. Pai, estou trabalhando. Preste atenção, trabalharás 6. Jacó trabalhou e prosperou. Isaac cavou poços e prosperou. Ele semeou, Gênesis 26, verso 12. Isaac, naquele mesmo ano de fome, semeou e colheu para 100. Cada semente que ele colocou, ele ganhou 100. Sabe o que significa? Que ele não perdeu nada. Trabalhe. Eu e Deus, eu e minha esposa, você e seu cônjuge, eu e meus filhos, eu e meu trabalho, eu tenho que ser o melhor funcionário da minha empresa. Eu tenho que ser o primeiro a chegar, eu tenho que ser o último a sair, eu tenho que fazer com excelência. Ai, pastor, fui mandado embora, o diabo está me perseguindo. Não está não. No feriado você entra com uma desculpa lá, vai no médico, pega uma dispensa para não participar da escala. Está sempre reclamando do chefe. Crente não reclama de chefe. Crente ora para a empresa prosperar. Pega capítulo 23 do livro de Jeremias. Ore pela cidade, para que a cidade prospere. A tua prosperidade depende da prosperidade da cidade. Tem gente que está tornando, esse governo, eu estou torcendo para dar tudo errado, que isso é tolo. É tolice misturada com burrice. Porque se o governo não prosperar, você afunda junto. Porque o governo vermelho, eu vou torcer contra o Lula. Que você tem que torcer, tem que orar, é para o governo prosperar. Número 5. Olha só, a guerra não chegou ainda não. Cuide do teu ministério. Olha que o ministério está em 5º lugar, hein? Eu estou cuidando do ministério aqui. Cuide do teu ministério. Aí sim, finalmente, irmãos, fortalecei-vos do Senhor, na força do seu poder, e tomai a armadura de Deus. Quem entendeu, dá um glória. Legal? Então bora para a guerra agora, que teus flancos estão protegidos, a tua retaguarda está protegida, e à frente de você tem um inimigo que você vai ter que combater. O cinto da verdade. A mentira é a base do arsenal do inimigo, ele engana todo mundo. Cingir no sentido de uma consciência livre de mentiras e pecados secretos. Pastor, eu já sei, eu conheço a Bíblia inteira, eu já li a Bíblia. Não é isso que esse texto está falando. Quando fala sobre cingir, diga cingir. Cingir é se embrulhar. Imagina que você se embrulha assim com um cinto. Naquele tempo não tem esses cintos da gente, não. Pegava uma faixa. Se embrulhe na verdade. Para de mentir. Confesse seus pecados. O último capítulo desse livro que vocês têm aí. Tem uma oração chamada de oração de guerra. E tem uma segunda oração chamada de oração de confissão e renúncia. Faça essa oração com voz audível.
Confesse o pecado. Você roubou, diga: eu roubei. Você se prostituiu por dinheiro, diga: eu me prostituí. Eu fui garota de programa, eu fui garoto de programa. Você matou alguém, diga: eu matei. Você abortou, diga: eu derramei sangue inocente. Você desonrou teu pai e tua mãe, diga: eu confesso, eu desonrei. Você se fez uma só carne antes do casamento, diga: eu fui vencido pela lascívia. Eu forniquei. Você se relacionou com uma, com duas, com três, com 50, diga: foi fulano, ciclano, beltrano. Eu me fiz uma só carne com parceiros sexuais. Eu me fiz uma só carne com parceiras sexuais. Eu roubei, eu traí, eu menti. Diga verdade, fala verdade. Pessoas que tombam em campo de batalha são pessoas que só negam a verdade. Olha para mim aqui, para mim. Quero que você olhe para mim. Tudo que você está vendo em mim, tudo que você está vendo em mim, Deus não está vendo. Deus não vê a aparência, Deus não vê a cor do teu cabelo, não vê se você é gordo, se você é magro, se você veste roupa de marca, se você veste roupa feminina, se você veste roupa masculina, se você está de calça, se está de saia, se tua calça está toda rasgada, se tua calça está toda inteira. Deus não vê a aparência. Gente, aparência é um negócio tão complicado que aparência é mente. Minha filha é linda. Pensa uma menina de olhos azuis, linda, Deus colocou ela num torno. Gente, o culto começa às 7 da noite. Eu chego uma hora antes, às 18 horas, para orar. A minha filha começava a se arrumar às 4 da tarde. Mulher tem um negócio chamado rímel, diga rímel. Ela tem um cílio, só que é cílio. O rímel é um negócio preto, que dentro dele tem uma escovinha assim, redonda. E a mulher fica alisando aquele rímel. O cílio com aquele... E ela pega, estica. Gente, o cílio fica desse tamanho. A minha filha fazia aquilo e sentava atrás de mim. Quando ela piscava o olho, eu achava que era um anjo que estava batendo asa atrás de mim. Aparência mente. Você olha assim e fala assim: nossa, quem já viu aquele filme O Amor é Cego? Já viu? Gente, aquilo ali, o amor é cego. Deus não vê a aparência. 1 Samuel 16, Jessé é visitado pelo profeta Samuel e ele vai ungir o próximo rei de Israel. Quando ele olha para o filho mais velho, Abinadab, é esse? Ele diz: não é. Você está olhando para a aparência. Aparência é mente. Ele olha, é Samar, não é. O único que não tinha aparência de rei era Davi. Tem mais um filho? Tem mais um. Está lá atrás da malhada. Chama ele. Pronto, é ele mesmo. Você não pode mentir para o mundo espiritual. Você tem fama espiritual. Você mente para as pessoas. Você mostra a tua beleza, a tua formosura, a tua espiritualidade, o teu conhecimento bíblico para as pessoas. Para o mundo espiritual, não. O mundo espiritual sabe exatamente quem você é. Não adianta querer fingir. A Bíblia diz que Deus, Ele pesa a gente. Provérbios capítulo 16, de 1 a 2, diz que Deus pesa os espíritos. Diga, pesa espíritos. Como é que... Pensa um negócio que não tem peso, é o espírito, Deus pesa. Tem lá um irmão que é mais fortinho, fala: não, esse aqui, o espírito dele pesa 0,001 grama. Tem aquela irmã mais magrinha, não, esse aqui já pesa menos. Olha para mim, Daniel capítulo 5, a mão de um homem aparece escrevendo numa parede. É Deus. E escreve assim: Mene, Mene, Tekel, Persim, que significa: Deus contou os seus dias, te pesou numa balança e te encontrou em falta. Não adianta mentir, Deus pesa a gente. Vai para a guerra, querido, então presta atenção. Não adianta dizer que você é espiritual. Confessa a verdade. Eu me ajoelhei agora de manhã e sabe o que eu falei para Deus? Eu não sou ninguém. Eu me humilho. Eu nunca sei o que eu vou encontrar. Não sei.
E aquele que se humilha, Deus exalta. Mas aquele que se acha, eu sou bom, esse cara cresce, gente, ou ele cai. Repara que as pessoas que dentro da igreja se exaltam, eu sou mais, eu sou melhor, vou fazer um ministério melhor. O que eles fazem? Racham uma igreja e fundam outro ministério. Deus mandou, é a desculpa de sempre. Deus mandou eu fundar um outro ministério. Aonde você viu isso na Bíblia? Me mostra aí. Eu quero encontrar só uma vez. Todo mundo que racha a igreja não prospera no ministério. Eu tenho um amigo meu, ele rachou a igreja. O ministério dele sofre pesadas perdas sistematicamente. A igreja vai, quando chega a 600 membros, a igreja racha. 600 membros, a igreja racha. 600, sempre, porque ele rachou a igreja. O mundo espiritual é uma terra de colheita. Você semeia, você colhe. Não tem jeito, você vai colher. Cuidado com o orgulho, se humilha. Você consegue falar para Deus, Deus, eu me humilho? Você consegue falar isso? Diga, em nome de Jesus, eu me humilho, eu não sou ninguém. Querido, a gente não é ninguém. Eu não sou ninguém. Ninguém. Tem gente que fala assim, nossa, esse pastor prega em tudo que é lugar, vai em um monte de país. Eu não sou ninguém, eu vou ser esquecido. Só quem vai ter lembrança é Jesus Cristo de Nazaré. Quer ver uma coisa? Levanta a mão e fica com a mão levantada quem sabe o nome do avô e da avó. Levanta a mão. Você sabe o nome do teu avô e da tua avó? Fica com a mão levantada, pode levantar. Quem sabe o nome do bisavô e da bisavó? Fica com a mão levantada. Quem sabe o nome do trisavô e da trisavó? Fica com a mão levantada. Só um. Você vai ser esquecido daqui a 3 gerações. Quem sabe o nome do quadrisavô? Fica com a mão levantada. Acaba. Por isso que Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Nós vamos ser esquecidos. A não ser que você invente a cura de uma doença. E você vai ter o nome da vacina. Seibin. A não ser que você cometa assim um ato heróico. Qual é o nome? Caxias, é o Duque de Caxias. Pronto. A não ser que você vá para a lua. Quem é que foi para a lua, gente? Armstrong. Quem é o outro que foi para a lua? Está vendo? Você não sabe o segundo que colocou, Aldrin. Você não sabe o segundo que colocou o pé na lua. E o terceiro, quem foi? Que não botou o pé na lua? Esse é esquecido. Todo mundo lembra de Davi, não lembra de Davi? Eu falei o nome de 2 irmãos dele, mas ele tinha 6. Alguém sabe algum dos irmãos de Davi? A gente é esquecido. Então, se humilhe, conte a verdade. Não vá para a guerra espiritual sem confessar seus pecados. Abra a tua boca. A Bíblia diz aquele, no coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Se tu no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e com a tua boca confessares, será salvo. Confesse. Número 2, pode passar. A couraça da justiça. As nossas próprias justiças são inúteis. As nossas justiças são o que, gente? Diga, trapo de imundície. Nós não podemos nos justificar. Sem a justiça de Cristo e a santidade pessoal, não há qualquer defesa contra as acusações de Satanás. Escuta aqui, ó. Satanás não é os acusadores da Lava Jato, não. A Lava Jato só pegou ali uma meia dúzia. Teve gente que escapou para a Rússia, teve gente que foi embora. Tem gente até hoje aí sendo solto pelo Gilmar Mendes e pela turma do STF. Evidências. Ah, mas eu vi o erro processual. Satanás, ele não vai apresentar para Deus umas fofoquinhas, não. Satanás, gente, Adão, ele não saiu do Éden porque passou um cheque sem fundo, porque ele olhou assim, com um olhar especial para uma outra mulher. Ele saiu da presença de Deus. Ele é um acusador experiente.
Ele é um promotor cruel. Você não deve nada para Satanás, a tua dívida é contra Deus. Você peca é contra Deus. Você nunca deveu nada para o diabo, nada. É por isso que você precisa da justiça de Deus. Então, querido, preste atenção. Confesse a sua iniquidade e clame pelo sangue do Cordeiro. Porque é o sangue de Jesus que nos justifica. Entenderam isso? Número 3. Pode passar. As botas do Evangelho da Paz é o estado de prontidão, é um regime de sobreaviso. Ele fala, calçai as botas da prontidão, do sobreaviso. Eu fui militar muitos anos, eu tirava serviço, eu ficava de prontidão, você não podia soltar as botas, você dormia de bota. Eu afrouxava um pouco, na hora que me acionava, eu só fazia um laço, um nó na minha bota e saía. É a bota que não deixa você escorregar. A bota do soldado, você vê, ela tem travas. Eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, militar, e era numa cidade que nevava muito. Cidade de Boston, gente, da neve às vezes até a cintura, assim. Então tinha um sapato especial, porque você pisava no gelo, depois que a neve, fica aquele negócio fofinho, é só no filme da Frozen. Neve vira pedra. É por isso que o Schumacher bateu de cabeça, aí ele caiu na neve, ele caiu, foi numa pedra de gelo. Não é fácil não, gente. Aí aquilo ali, você bota o sapato, você escorrega. Então você tem que ter um antiderrapante. O Evangelho funciona como um antiderrapante. Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você conhecer a verdade, você não vai escorregar. Se você conhecer a verdade, o diabo não vai te desautorizar. Porque quando você começar a lutar e entrar num confronto espiritual, ele vai começar a falar mentiras a teu respeito. E você tem que conhecer a Bíblia para você não sucumbir. Eu estou lá expulsando o demônio, aí daqui a pouco o demônio fala, eu não saio, ela é minha. Como é que é? Ela é minha, eu não vou sair. Está escrito, todas as almas são minhas, diz o Senhor. Solte ela e sai. Você tem que conhecer a verdade. Isso é estar com as botas da prontidão do Evangelho da Paz. Diga Evangelho da Paz. Eu vou descer só um pouquinho, para falar com muito amor para você. Você está no mês de janeiro. Hoje é dia 11, não é? Você tem um ano inteiro para ler a Bíblia. Comece hoje. Tem gente que está na igreja há 10 anos e nunca leu a Bíblia. Quem aqui já leu a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse, levanta a mão. Inteira. Para nossa vergonha, pode baixar a mão. Era para todo mundo conhecer a verdade. Vós pecais por não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Por isso que você peca, você não conhece as Escrituras? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. É por isso que você faz negócios com as trevas. Um ano, em janeiro do ano que vem, pastor, se eu voltar aqui, ou em julho, porque em julho eu vou voltar em Campinas, eu vou fazer a mesma pergunta para a igreja. Aproveite um ano. Se você ler 4 capítulos da Bíblia, só isso, 15 minutos, você lê a Bíblia toda em um ano. Se você ler 10 capítulos, você lê a Bíblia toda em 4 meses. Não ignore isso. Calce as botas da prontidão do Evangelho da Paz. Próximo. O escudo da fé. Os dardos são acesos com o fogo do inferno. O diabo atinge o homem com mentiras, lógicas perversas, raciocínios blasfemos, pensamentos de vingança, medos, dúvidas e compreensões enganosas sobre o pecado. Se não forem apagados imediatamente, eles vão causar um incêndio. Ele manda seta contra você. São mentiras que inflamam o teu coração. Ela te odeia, ele te desprezou, se vinga, não perdoe, vá embora, destrua, se vingue. O escudo da fé, diga escudo da fé. É a minha proteção. Imagina que isso aqui é meu escudo, tá bom?
estou segurando ele. Olha o tamanho do meu escudinho. Está vendo meu escudinho? Aponta a arma para mim como se fosse uma pistola assim. Pode apontar. Eu vou tentar me defender de vocês. Eu consigo? Eu consigo me defender? Porque o meu escudo é pequeno. Como é que meu escudo aumenta? A fé, o escudo não é da fé, gente? A fé vem pelo quê, gente? Esse texto tem algumas versões que são muito mal traduzidas. A fé vem pelo ouvir e pelo quê, gente? Por dar crédito, diga dar crédito. Não é só ouvir, é você crer. Naquele tempo que não havia escola de alfabetização, você não sabia ler, então você ia na sinagoga, você ia no templo, o sacerdote lia uma porção da escritura e você ouvia a escritura. Hoje todo mundo tem Bíblia até no celular. Hoje quando eu falo assim, vamos abrir sua Bíblia, ou então abre aí o seu celular, porque a Bíblia está no celular. Hoje todo mundo tem Bíblia. Você baixa e é de graça. Você não precisa mais pagar para ter Bíblia. Ele dá acesso, todo mundo tem acesso a isso. A fé vem por você ouvir e dar crédito. Se você crê naquilo que a palavra de Deus está dizendo, gente, isso se torna um escudo para você. As pessoas perguntam assim, pastor Lobo, como é que foi sua vocação, seu chamado para a libertação? Não teve vocação não, teve obediência. Eu tinha uma vocação pastoral muito clara, o meu pastor me mandou para o seminário, eu ganhava muita gente para Jesus. Gente, eu sempre fui assim eu sempre tive esse dom de trazer gente para Jesus, encher a igreja, sempre tive. Chegamos numa igreja agora há 1 ano e meio, tinha 280 membros, estamos com 1000 membros, 1 ano e meio. Esse é dom do Espírito, chama-se evangelista, diga evangelista. O dom tem que ser combinado com o dom pastoral. Eu tenho na minha igreja gente que tem dom profético, eu tenho na minha igreja gente que tem dom apostólico, tem dom de mestre. Eu tenho um professor, um pastor que está em Portugal, o cara é um mestre, é o dom. Preste atenção nisso. Quando nós falamos sobre escudo, eu falei para o meu pastor assim, o pastor falou assim, eu vou te ordenar pastor esse ano, e eu quero que você me traga 3 ministérios que você quer trabalhar. Eu falei, eu já estava no Ministério de Jovens, eu falei assim, eu gostaria de trabalhar com o Ministério de Famílias, meus filhos eram pequenos ainda, mas já estavam crescendo, eu posso trabalhar com o Ministério de Jovens, não tinha mais um outro ministério, porque os ministérios já estavam tomados na igreja, eu falei assim, e Ministério de Libertação, por quê? Porque quando aparecia lá um endemoniado ou outro, ele falava assim, Lobo, vai lá expulsa, eu ia lá expulsar. Eu tinha certeza que ele ia me chamar, sabe por quê? Para ser pastor de família, certeza. Aí ele me chamou e falou assim, depois de 1 mês de orando, eu vou te ordenar como pastor de libertação. Eu tomei um choque. Mas eu falei, sim senhor, missão dada é missão cumprida. Gente, vou falar para vocês, eu li alguns livros, fui visitar tudo que é Ministério de Libertação da cidade, de outras cidades, e Deus me deu uma visão minha, eu não sigo visão de ninguém. Quem fala assim, pastor, só prega parecido com a Tânia Tereza, não sigo o ministério dela. Só prega parecido com o pastor Cote, inclusive ele fez um prefácio de um livro meu, mas eu não sigo. Deus deu para mim algo que deu para mim, e Ele vai dar para você algo que Ele dá para você. Eu obedeci, é para quem ser pastor? Se ele falar assim, você vai ser pastor do ministério infantil, se ele falar, você vai ser pastor que abre e fecha a igreja, você vai ser pastor de ministério, eu ia fazer bem feito. Então, querido, o escudo da fé é algo que te protege quando alguém vem dizer para você, você não nasceu para isso. Quando Deus te chama para você Abraão, você nunca mais vai ser Abrão. Quando Deus te chama para ser Sara, você nunca mais vai ser Saraí. Quando Deus te chama para ser Daniel, Misael, Azarias e Ananias, você nunca vai ser Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. A tua identidade não vai ser trocada, porque você tem o escudo da fé. Eu estou lá ministrando, o diabo fala, eu te odeio, vou matar fulano, vou matar tua família. Mentira, seu mentiroso, você não pode tocar na minha família. Não pode tocar. Não pode tocar, porque a Bíblia diz que não pode tocar. E a Bíblia é verdade. Você entende o que é o escudo da fé?
Eu vou te matar. Não vai me matar. Ih, eu vou... Não, pastor, cuidado com a retaliação. Espera aí, retaliação, que eu vou dormir. Porque a Bíblia diz que o diabo não me toca, que eu vou pisar em serpentes, escorpiões, todo o poder do mal, e nenhum dano me fará. Quando é que eu tenho que ter medo de retaliação? Quando eu vivo em pecado. Aí, amigão, aí se prepara, que o inimigo não vai ter pena de você não. E o escudo da fé, pode passar? O capacete da salvação. Satanás ataca a mente e a salvação do crente. Ao atingir o pensamento e retirar a esperança de salvação, o inimigo desabilita o crente em qualquer luta. Se você é crente aqui, não tem certeza que é salvo, eu vou dar uma dica só para você. Leia primeira carta de João, não é o Evangelho de João. Primeira carta está lá perto do livro do Apocalipse. Leia a primeira carta de João durante uma semana para você ver. Você vai entender que você é salvo. João diz: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Diga: para que saibais que tendes a vida eterna. Capacete da salvação. O soldado é um sujeito muito esquisito. Você vai na polícia militar aqui do teu estado, você vê que eles usam um gorro na cabeça. Já repararam isso? Ou um boné, ou um cap, ou um que chama de bibico, que tem duas pontas assim. Já repararam isso? Já reparou que o soldado sempre tem alguma coisa na cabeça? Isso é disciplinar. Sabia disso? É para disciplinar o cara. Porque quando eu estou num ambiente coberto e abrigado, eu tiro a cobertura. Por quê? Para uma bala, para um projetil de um franco atirador não me atingir, para uma bala perdida não me pegar. Mas quando eu saio de qualquer lugar descoberto, eu boto o quê? A cobertura. Isso é para me ensinar quando eu for para a guerra. Gente, é interessante isso. Eu deixei a Força Aérea em 2011, 2012. Eu saí, eu tinha que colocar um boné. Não é porque eu sou careca, não. Eu fiquei 30 anos usando aquele negócio. Eu não conseguia não usar. Depois é que eu fui perdendo o costume. Eu deixei de ser soldado para ser só pastor. Mas eu fui tirando. Então, o capacete é algo que tem que estar na minha cabeça o tempo todo. Você não pode desprezar o capacete da salvação. Se o inimigo te convencer que você perdeu a salvação, você acaba tirando a tua própria vida. Ele fez isso, sabe com quem? Com Saul. Ele fez isso com Sansão. Sansão se suicidou, gente. Pensa um homem poderoso no Espírito de Deus. Entenderam isso, gente? Pode passar. E a espada do Espírito é o único equipamento ofensivo e a arma de ataque contra o diabo, pelo qual triunfamos sobre o mal. Olhe para mim. Quando Deus estava lutando com Satanás, Ele não está orando em línguas, Ele não está no... Não estou zombando de ninguém. Eu estou ensinando a igreja. Tem gente que vai expulsar demônio e fecha o olho e faz... Não se expulsa demônio de olho fechado. Não tenha medo dele. Você tem que usar a palavra de Deus. Eu vou dar uma dica para você. Moisés, segura essa aí. O livro que você não pode deixar de ler na Bíblia é o livro de Deuteronômio. O que é o livro do Deuteronômio? É a segunda lei. Deutero, segunda nomos lei. Segunda lei. Do Gênesis até o livro de Números, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. A lei, os princípios de Deus vão sendo o quê? Soltados ao vento. Não faça isso, faça aquilo. Cuida para você não fazer aquilo. Cuida para você andar nesse caminho. O livro do Deuteronômio, o que acontece? Moisés leva aquele povo que passou 40 anos no deserto, que não murmurou, para um lugar chamado Monte Pisga. Pisga é Jordânia. Lá na Jordânia, eu já estive lá, vou voltar lá esse ano.
tem um monte chamado Monte Nebo, é a ponta mais preta, porque é uma rocha preta. É ali que tem o episódio das serpentes. Você lembra disso? Que Moisés levanta a serpente no deserto? É ali. Ali ele olha para a terra prometida, de Dan até Gileade. E ele fala assim: você vai ver, mas não vai entrar. Então ele pega a lei, é o Deuteronômio, e cita de novo toda a lei, do Deuteronômio capítulo 1 até o capítulo 34, ele lê a lei de novo. Preste atenção nisso. Preste atenção. Quando Jesus vai enfrentar Satanás, ele está no deserto, ele está jejuando 40 dias, o que Jesus cita? Como é que ele vence o diabo? Com a palavra. Está escrito e também está escrito. Mas que palavra que ele cita? Deuteronômio. Satanás vem tentar ele e diz: prova aí que tu é filho de Deus. Prova que você é crente mesmo. Transforma a pedra em pão. Ele cita Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então leva ele para o pináculo do templo e diz: se joga, se mata que não vai dar nada. Pode se jogar, Deus é bom, Deus vai ter misericórdia de você, teu sofrimento vai acabar. Ele tentou Jesus ao suicídio. Você acha que ele não vai tentar você também? E Jesus cita o quê? Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então o levou a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos da terra num relance, e disse: tudo isso me foi dado, eu posso dar a quem eu quiser. Se você prostrado me adorar, será teu. Jesus diz, Deuteronômio 6,13: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. O livro do Deuteronômio, no capítulo 20, no capítulo 23, é um livro de guerra. Quando você chegar diante dos teus adversários, interessante isso, você vai cercar a cidade. Diga, cercar a cidade. É muito interessante isso. Existem princípios de combate. Quando você for para a guerra, se afaste de toda coisa má. Purificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Isso é Josué capítulo 6, capítulo 5. Mas a Bíblia manda, quando você vai para combate, não ir para combate sujo. O livro do Deuteronômio é um livro impressionante. É uma espada. A palavra de Deus é espada. A palavra que procede da boca de Deus é uma arma de guerra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de 2 fios, de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, apta a discernir pensamentos e intenções. Ela entra na divisão de juntas e medulas. Pensa num bisturi, é a palavra de Deus. A tua única arma de ataque é a palavra de Deus. Vocês entenderam isso? Quer trabalhar com libertação e batalha espiritual? Mergulha nas escrituras sagradas. E ali se alimenta dela. As minhas palavras são espírito e vida. Se alimenta dela. Para onde irei se só tu tens palavras de vida eterna? Se alimenta dela. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, se alimente da palavra de Deus. Jesus é o verbo, é a palavra que se fez carne. Leia a Bíblia e sabe o que você faz? Quando a Bíblia disser que é. A Bíblia é. Eu gosto de dizer, eu tenho um pastor amigo meu lá de Curitiba que fala a mesma coisa. Ele fala assim: gente, eu creio na Bíblia de capa a capa, eu creio até na capa. Se a Bíblia dissesse que o homem podia voar, a Bíblia não diz isso. Que voar é para avião, não é para gente, é para avião, avião que voa. Mas se a Bíblia dissesse que o homem podia voar, eu ia juntar eu, pastor Moisés e pastor Neto, e a gente ia começar a bater asa aqui no intervalo, para voar. Entenderam isso? Gente, essas são ferramentas de combate. Eu vou dar para vocês mais algumas ferramentas. Número 1. Ontem eu falei sobre anjos. Anjos são um exército de apoio. Ora, Deus dá ordem aos teus anjos, a meu respeito, a respeito do meu filho. Manda o anjo. Número 2, não se esqueça do sangue do Cordeiro. Foi o sangue sobre os umbrais das vergas laterais das casas
que livrou o povo de Israel do anjo da morte. Invoca o poder do sangue sobre a sua vida. Não ignore isso. Não, cuide da sua vida com Deus. Cuide do seu casamento. Olha, homens casados e mulheres casadas. Olha para mim aqui. Casado, quem é casado aqui, levanta a mão. Pode baixar. Tenham uma vida sexualmente abundante com seu cônjuge. Tenham. Posso ouvir um glória aí, gente? Oh, que povo desanimado, meu Deus. Você é solteiro. Não brinque com sexo. Quanto maior o número de parceiros sexuais que você tiver, mais solitário e infeliz você vai ser, hein? Estou inventando isso não. O sexo foi criado por Deus, não foi pelo diabo. Quem fez genitália masculina e feminina foi Deus. Quem colocou hormônios dentro da gente foi Deus. Quem fez pontos sensíveis de prazer na genitália foi Deus. O sexo liga as pessoas espiritualmente. Uma criança que é abusada sexualmente, preste atenção nisso, ela sai debaixo da autoridade do pai e da mãe. O sexo, está lá o adolescente, quando ele transa a primeira vez, entra a rebelião, porque ele deixa pai e mãe. O sexo é um pacto tão poderoso, que faz você romper alianças anteriores. Não brinque com isso. É por isso que adultério é tão grave na Bíblia. Deus diz, geração má e adúltera, vocês pedem um sinal, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Adultério é gravíssimo. A Bíblia diz, no capítulo 18 do livro de Provérbios, cova profunda, sepultura profunda, é a boca da mulher adúltera. Aquele contra quem o Senhor está irado, cairá nela. Uma pessoa que adultera, ela irritou a Deus muito, mas muito. Cuidado com isso. Davi não passou ileso disso. Deus falou para ele, a espada não vai sair da tua casa. Pastor, mas eu não consigo, consegue. Jesus diz, uns foram feitos eunucos pelos homens, outros se fizeram por causa do reino de Deus. Tem gente que vocês fazem, eu não estou pedindo para você cortar o pinto fora não. Isso, pastor aí, deu uma sugestão. Eu estou falando para você o seguinte, querido, aprenda a fugir do pecado. Tem mulher que fala assim, a minha vida sentimental não funciona, é verdade. Você está buscando prazer, não está buscando aliança. Primeiro traste que aparece, ai pastor, achei que fosse crente. Casamento não pode começar na cama. Casamento tem que começar no altar. Quem entendeu isso, gente? Se você não fizer isso, você vai quebrar a cara. Ah não, esse pastor não sabe de nada, eu sei tudo, então vai espertão. Pastor Moisés, eu sempre falo isso, eu atendo 1000 pessoas por ano, 1000 pessoas. Eu já estou esgotado, estou em janeiro. A história é sempre a mesma. É sempre a mesma. O diabo odeia o sexo, odeia. É por isso que ele perverte. Não, você tem que ser feliz, dar prazer, então faz. O que você tem prazer? Faz. O sexo é algo lindo que Deus deu para você celebrar com o teu marido e com a tua esposa. Pastor, eu sou homem e não gosto de mulher. Pastor, eu sou mulher e não gosto de homem. Então fica sem homem, sem mulher, acabou. Ninguém obriga você a nada. Agora, os espíritos de sensualidade, eles operam cegando a vida da pessoa. Se você ler em casa com calma, Oséias capítulo 4, verso 11 e verso 12. Olha com calma isso. Oséias 4, 11 e 12. Conta que o espírito de sensualidade é um demônio. E ele tira a tua inteligência e te emburrece. O sujeito está casado com a mulher, ele se envolve sexualmente, vai ser só uma aventura. Gente, o sexo casa você com a pessoa. Lembra da mulher samaritana? Ela teve 5 maridos. Jesus diz, vai chamar teu marido? Não tenho. Você teve 5. O que você tem agora não é teu. A pessoa pensa que vai ter experiências sexuais
Lavou, está novo. Não está novo, querido. Você está preso. Isso chama-se aliança de alma. Tem um livro meu chamado Autoridade sobre as Trevas, ali, o capa azul. Eu ensino sobre isso. Tem um outro livro. Quem estava no passado aqui no Sangue nos Umbrais? Estava aqui? Eu falei um pouquinho sobre isso. Sangue nos Umbrais, eu dou um capítulo para falar sobre sexualidade e espiritualidade. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Sexo é uma bênção de Deus para ser celebrado dentro do casamento. Pastor, mas eu não consigo. Então busca ajuda. Busca o seu pastor. Busca a sua pastora. Hoje existe uma doutrina tão triste, gente, entrando nos colégios, nas faculdades, estão arrasando a geração, arrasando. São pessoas que depois vão ter 30, 40 anos e vão ser infelizes e solitárias. Aí vão descobrir, agora é tarde. Pastor, mas eu já fiz, e agora? A aliança de alma, ela é quebrada, sabia? A aliança de alma, ela é dissolvida. Você vai ver também no final desse livro, e também no Intercessão em Chamas, oração para desligamento de alma. Está no teu livro, e está no livro Intercessão em Chamas. Cita o nome dessa pessoa, diga: Senhor, eu me desligo do fulano, eu me desligo da fulana. Eu trago de volta tudo que estava nela que é meu, e eu tiro de mim tudo que é dele. Eu desautorizo toda aliança romântica, toda promessa de amor eterno, fica quebrada, use o nome de Jesus, em nome de Jesus. A gente ora assim à tarde, pode ser? Vamos fazer essa oração à tarde? Então vamos almoçar? Fique em pé em nome de Jesus. Olha aqui para mim, fique em pé. Algumas pessoas estão ouvindo isso pela primeira vez. Quem está ouvindo isso pela primeira vez? Ouvindo isso, pode baixar a mão. Pastor, por que o senhor não veio aqui antes, pastor, para me ensinar isso? Eu também não conhecia isso. Eu me converti com 23 anos. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O apóstolo Paulo fala: eu antes fui perseguidor, blasfemo, injuriador, mas alcancei misericórdia. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora você não é mais ignorante. Então eu vou dizer para você o que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério: vai e não peques mais. Então tem amizades que você vai ter que quebrar. Vai ter influências que você vai ter que se afastar. Vão ter pessoas que você fala assim: eu não quero mais. Pastor, mas eu estou transando com meu namorado aqui. Então casa de uma vez, ou então, querida, separa. Acaba com esse namoro hoje. Pastor, eu estou aqui e eu estou crendo que ele vai vir para Jesus. Presta atenção. Você, mulher, vai quebrar a cara. Você está na igreja e teu marido, teu noivo, teu namorado está te traindo enquanto você namora. O que você acha que vai acontecer quando você casar? Que vai melhorar? Ele vai botar uma galhada inteira na tua cabeça. Eu não estou brincando com isso. Eu falo isso com amor. Se você insistir nesse namoro iníquo, nesse relacionamento iníquo, você vai quebrar a cara. Você está casando com o caráter dessa pessoa. Pastor, eu sabia que ela me traía quando eu namorava e casei com ela. Agora é a escola da fé e da perseverança. Você casou? Está casado. Resolva isso antes do sol se pôr hoje. Se algum relacionamento te afasta de Deus, não adianta ficar brigando. É carne. Resolva isso, separe isso hoje, amém? Pastor, eu não sei qual orientação que o senhor dá para a sua ovelha. Eu quero levar a minha igreja para o céu. Eu quero levar a minha igreja para o céu. Eu não vou alisar pecado não, porque o pecado traz morte. Se você acha que o pecado traz benefício, então fica com ele. E lá naquele dia do juízo a gente vai se encontrar. Aí a gente conversa sobre isso. Porque a Bíblia diz, no capítulo 20, do livro do Apocalipse, verso 12, eu vi um grande trono branco, e assentado sobre ele, aquele de quem fugiu o céu e a terra, e todos compareceram diante dele,
grandes e pequenos, gente inteligente, gente estúpida, gente estudada e gente analfabeta, pastores e ateus, crentes e ímpios, milionários e miseráveis, todos compareceram. O mar deu seus mortos, o inferno deu seus mortos, e todos foram julgados. Presta atenção, só tem um jeito de você não ser condenado: fazendo uma aliança com Jesus. Só tem um jeito. A Bíblia diz que só tem uma porta, porque larga é a porta do mundo, mas estreita é a porta da salvação. Só Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, diga ninguém, vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta. Só tem um jeito para a gente, é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que tira os meus pecados. Então, querido, olhe para mim, muda de vida, vai e não peques mais. Amém? Amém. Pastor, vamos encerrar para o almoço? O senhor vai orar? Pastor vai orar, e nós podemos retornar aqui 1h30, pastor. É muito cedo? 1h40 então, tá bom? 1h40? Por quê?